Então, a discussão toda, né, que a gente faz sobre a reforma do Estado no Brasil parte de um princípio fundamental de que esses modelos advindos do mercado, eles não funcionam, né? Combate essa ideia que está muito presente também no material do MGI, que é uma ideia de neutralidade do Estado, uma defesa, um flerte com a defesa de uma alta burocracia hiperespecializada, uma tecnocracia que seria isenta de conteúdo político. Então, a gente parte de que o Estado não é neutro, ele expressa e reflete os interesses de classe que estão estruturados ali. Então, essa visão elitista de gestão que o governo tem colocado, que tenta colocar, impor uma ideia de modernização esvaziada politicamente, ela não só desconsidera as demandas sociais trabalhistas, mas tem aprofundado as desigualdades sistêmicas e os problemas que os servidores já enfrentam, né? Nós, como servidores, temos um papel importante nesse processo, a gente tem que ter um debate qualificado, inclusive, sobre essas inovações que estão sendo estruturadas, esses novos programas de gestão e desempenho, uso crescente de inteligência artificial também são um alerta, nós discutimos isso, que em alguns lugares a digitalização já está sendo feita de uma maneira sem controle do processo de trabalho. Então, a gente pontua no nosso documento base que a gestão pública não pode ser reduzida a um conglomerado de dados, com processo de trabalho fragmentado e externalizado aí de maneira precarizada, né, com esses blocos monolíticos de gestão que alienam os trabalhadores e também podem desestruturar o estoque de conhecimento estatal, tornando tudo isso vulnerável a interesses privados. Todo esse debate, né, tem que passar por um controle, né, dos processos de trabalho por servidores públicos estáveis e com independência técnica. Isso é uma questão central que a gente colocou aqui. Então, o que o governo chama, né? Que o governo sempre diz, não, mas a gente está preocupada com as entregas do serviço público. Essas entregas têm que estar direcionadas às necessidades da população trabalhadora e não ao mercado financeiro, não é uma questão meramente quantitativa. Então, o princípio que as carreiras públicas têm que refletir a qualidade social do atendimento e qualquer iniciativa de racionalização, modernização, seja lá a palavra que usam, sobre os modelos organizacionais tem que ser conduzido, né, para combater as desigualdades e não para formar e cristalizar castas burocráticas dentro do Estado, que foi também outro tema que a doutora Camila trouxe, que sempre é levantado em qualquer iniciativa de reforma administrativa, de quem são aqueles servidores que não pode ter as suas atividades terceirizadas e precarizadas, né? O debate sobre as tais das carreiras típicas de Estado, que a gente se posiciona sempre frontalmente contra isso. Então, entre os princípios gerais que a gente discute está o fortalecimento das capacidades estatais por meio da reposição e ampliação do quadro de servidores, com contratação exclusiva pelo RJU, manutenção e ampliação dos cargos de nível auxiliar e intermediário, que também é uma forma de evitar a terceirização e essa segmentação de exclusividade de servidor que pensa e que executa, além de democratizar o acesso dos trabalhadores ao Estado, já que 80% da população brasileira não tem nível superior, segundo o dado recente do IBGE, né, dado de 2022, e a gente também exige a garantia de transição dos servidores mais antigos, que é um ponto fundamental aqui que a Condicef tem enfrentado, para essas novas estruturas que o governo está criando, essas novas carreiras de políticas públicas transversais, que estão ali na MP 1286, tem uma disparidade remuneratória enorme, né? E o governo tem deixado os antigos servidores de fora, obviamente, dessas carreiras, não tem se preocupado com isso. É uma reorganização do Estado pensado daqui para frente, para o futuro, que não inclui os aposentados pensionistas nem os servidores que ocupam cargos mais antigos que o governo tem colocado em extinção. Eu queria falar aqui também dos critérios que estão sendo colocados lá. Passei rapidamente pelo PGD, que é esse Programa de Gestão e Desempenho, e a MP trouxe né, pincelou ali algumas questões sobre as regras, as novas regras para avaliação de servidores, promoção, progressão em carreira, e nós também criticamos no nosso documento base essa ênfase excessiva ou quase que exclusiva na produtividade, no mérito individual,
nós acreditamos que sem formas de avaliação qualitativa, o serviço público pode se tornar praticamente um cartório, né, que não interessa nem aos trabalhadores nem à sociedade brasileira um serviço que apenas autoriza e gerencia processos fragmentados. Outra coisa é que também os critérios para progressão e promoção das carreiras, quando eles são muito meritocráticos, relacionados a acúmulo de hora de capacitação, escolaridade, complexificações burocráticas, eles também podem aprofundar desigualdades estruturais de gênero, região geográfica e classe social, porque tudo isso impacta as possibilidades de acesso às universidades e às escolas de governo. Então, a gente defende mecanismos objetivos que garantam igualdade de condição entre os trabalhadores, né? O processo de recrutamento, como já falei, tem que garantir a presença de filhos e filhas da classe trabalhadora dentro do Estado. Uma medida é manutenção e ampliação dos cargos de nível auxiliar intermediário, a outra é a implementação das cotas sociais ao lado da ampliação das cotas que já existem. A formação dos servidores é um ponto também que a gente enfrentou no nosso debate, porque hoje as escolas de governo estão colonizadas por essas entidades aí do pensamento liberal. Então, nós vamos reivindicar, né, por meio desse documento, espaço nas escolas de governo também, para que a formação dos trabalhadores seja orientada por interesses e necessidades da população e não o contrário. E o último tópico que a gente colocou é para a gente afinar as nossas estratégias de dialogar com a sociedade em defesa do serviço público, né? Demonstrando aí que a estabilidade não é um privilégio individual, mas que ela garante, resguarda a administração pública de interferências políticas e econômicas, né, contrárias ao interesse coletivo. A gente falou um pouco, né, sobre a nossa posição contra essa porta giratória que tem se intensificado em vários setores, né, regulação econômica, saúde, educação, que é uma ameaça concreta ao interesse público, e tudo isso, né, faz parte desse processo de flexibilização das formas de contratação, vínculos temporários, terceirização, que a doutora Camila colocou aqui também, e esse desmonte, né, eles segmenta nossos vínculos e reduzem, né, totalmente a nossa capacidade de organização, porque fragmenta demais os servidores, né? Os servidores atuando com vários tipos de regime de contratação, com direitos diferentes, né? Tem servidores que foram atingidos pelas reformas da Previdência, outros que não foram, cada um com tratamento diferenciado, aqueles que começam a demandar a própria distintividade para poder ser caracterizado como típico de Estado, em detrimento dos demais, isso reforça aí os nossos desafios. Então, diante de tudo isso que a gente discutiu, né, apresentamos aí, colocar uma reivindicação de que o governo negocie com as entidades das três esferas os princípios e diretrizes que têm orientado essas propostas, que o governo já tem implementado parcialmente, e também colocamos a reivindicação de que o governo banque, né, uma campanha robusta de defesa e valorização dos servidores e dos serviços públicos.